bem-vindo à oitava parte da nossa série sobre a teoria da razão prática de Joseph Ress. Na aula de hoje, como prometido, nós damos sequência à exposição do capítulo 12 da obra The Morality of Freedom, que trata do bem-estar pessoal. Nós havíamos visto no final da aula passada que o bem-estar pessoal é uma noção a ser contrastada com aquela de auto-interesse, sendo esta última uma noção puramente biológica para Ress. Isso significa que apenas o auto-interesse é adversamente afetado pelo encurtamento da nossa vida e justamente pela frustração das nossas necessidades e dos nossos desejos biologicamente determinados. Quanto ao bem-estar, nós podemos nos dedicar a projetos, nós podemos nos dedicar a certas causas que até encurtam a nossa vida, mas nem por isso o nosso bem-estar é prejudicado. Então esse é um dos primeiros fatores que o Ress cita para diferenciar bem-estar e auto-interesse. Além disso, nós temos também que o auto-interesse é então indiferente ao sucesso de muitos dos nossos outros fins, justamente aqueles fins que nada têm a ver com a preservação da nossa integridade física, com o prolongamento da nossa existência. Nós podemos ter as mais diversas atividades, as mais diversas relações na nossa vida e o sucesso que nós obtemos nessas atividades e nessas relações não impacta diretamente o nosso auto-interesse. Agora, um terceiro ponto, de diferenciação, de distinção entre bem-estar e auto-interesse é que o contentamento, sim, com esse sucesso desses fins afeta o auto-interesse, mas não o bem-estar. Então, o contentamento, aquilo que nós sentimos, que nós vivenciamos, quando acreditamos que somos bem-sucedidos nos nossos mais diversos fins, afeta o nosso auto-interesse. Mas se esse contentamento não é justificado, se nós estamos iludidos, achando que estamos sendo bem-sucedidos sem uma boa razão para isso, então, na verdade, o nosso bem-estar está até sendo prejudicado por essa ilusão, por essa falsa crença. Então, esse ponto de distinção é muito importante. Se você se lembra de metáforas como a do filme Matrix, por exemplo, da pílula azul e da pílula vermelha. Se você escolhe o caminho da verdade, se você enfrenta a realidade sobre a sua vida, sobre a sua condição, então isso é ruim para o seu auto-interesse. Eu me lembro de uma cena do filme Matrix, inclusive, em que alguém pede para voltar para Matrix, para voltar para a vida de ilusão, uma vida em que a pessoa crê que a sua condição é melhor do que de fato é, e nessa cena o personagem está saboreando uma carne muito suculenta, só que isso não é real. Nesse momento ele está justamente dentro da Matrix. E aí ele diz que seja na Matrix ou na realidade, a sensação que ele obtém do momento em que ele degusta essa carne é a mesma e é isso que importa para ele. Então, de fato, para o auto-interesse é só isso que importa, mas para o bem-estar não. Então, de acordo com a teoria do Ress, as pessoas que estão iludidas dentro da Matrix, elas podem ter o seu auto-interesse sendo beneficiado por essa condição, mas nós sabemos que o bem-estar dessas pessoas está sendo adversamente afetado. E nem precisamos ir tão longe assim, nem precisamos de um experimento de pensamento tão fantasioso quanto o do filme. Você pode imaginar, por exemplo,
que você seja uma pessoa que esteja sendo iludida por certos amigos, ou então uma pessoa que está sendo traída pelo seu cônjuge, e você imagina que essas pessoas com quem você convive, essas pessoas que são significativas na sua vida, têm um grande apreço por você, quando na verdade essas pessoas te enganam e riem da sua credulidade pelas suas costas. Como isso ocorre pelas suas costas, o seu autointeresse não é prejudicado, porque de acordo com aquilo que você acredita, aquilo em que você acredita, você tem um contentamento por achar que essas relações são positivas. Mas na realidade, como você é apenas motivo de chacota para essas pessoas, o Raz não concluiria que o seu bem-estar está se beneficiando dessas relações. Muito pelo contrário, a despeito de você ser uma pessoa contente, significa que você é uma pessoa que não tem uma boa vida. E quanto mais iludido e mais contente você está com essa relação, então melhor para o seu autointeresse, mas pior para a qualidade da sua vida no tocante ao seu bem-estar. Por fim, um quarto fator que o Raz usa para distinguir autointeresse e bem-estar é que os fins que nós perseguimos nas nossas vidas, os fins que nós adotamos deliberadamente ou não, precisam ser fins de valor, independentemente de nós termos escolhido esses fins, eles têm que ser merecedores dessa escolha, precisam ser fins elegíveis. Do contrário, você não pode ter uma vida dotada de bem-estar. Então, esse ponto também é essencial para a distinção do autointeresse e do bem-estar, porque, como eu falei há pouco, o autointeresse ele é satisfeito apenas pela sensação de contentamento, independentemente do real valor do fim que está sendo alcançado e que está gerando esse contentamento por acreditarmos que ele esteja sendo alcançado, independentemente dele realmente estar sendo obtido ou não. Este ponto 4 se liga a um argumento do Raz de que as pessoas não desejariam a satisfação de seus falsos desejos. Um falso desejo é justamente um desejo amparado numa crença que está equivocada. Então você pode acreditar, por exemplo, que se você fizer a sua graduação numa determinada universidade para a qual você vem se preparando há muito tempo, isso fará uma grande diferença para a sua vida. Você acredita que só se você cursar uma certa graduação naquela universidade você será feliz. Então você passa 5, 10 anos tentando passar no vestibular dessa universidade, porque você tem essa crença de que ela é especial, de que ela fará uma grande diferença para o seu futuro, você terá uma vida mais bem-sucedida se o seu diploma vier desta universidade, não de outra. Você acredita que não apenas o diploma, então, faz uma grande diferença para a sua carreira, mas também o diploma daquela universidade em específico, e também que só aquela universidade é capaz de lhe dotar com os conhecimentos necessários para que você tenha uma carreira de sucesso. Isso pode ser verdade, mas se não for, isso significa que você não precisa ter esse desejo satisfeito para que você tenha bem-estar. Então, no caso de um falso desejo, né, nós não precisamos, na verdade, que isso seja realizado. Você pode perfeitamente bem cursar uma outra universidade e, ao contrário daquilo que você acredita, isso não fará diferença nenhuma
nenhuma para o seu futuro. Talvez até nessa outra universidade você conhecerá pessoas que farão mais diferença para a sua vida. Talvez você encontre o grande amor da sua vida porque você estudou nessa outra universidade. Então, como as suas crenças relativas à outra universidade, a primeira universidade que você considerava, são crenças falsas, na verdade você não quer que elas sejam realizadas, você não quer que o seu fim seja alcançado. Pode ser que o seu futuro será muito pior se você cursar a graduação nessa primeira universidade, nessa sua universidade preferida. E se isso for o caso, ao contrário das suas crenças, então nós diríamos que na realidade você não quer entrar nessa primeira universidade, você só acha que você quer porque você tem uma crença falsa sobre o que acontecerá com a sua vida se você cursar esse curso. Na realidade, então, você será mais bem-sucedido se você entrar na universidade B, na sua segunda opção. E você ainda, por hipótese, conhecerá as pessoas que farão mais diferença positivamente na sua vida. Então, por esse motivo, nós diríamos que você está perseguindo um determinado fim com base numa crença falsa, acreditando que esse fim tem um valor que na realidade ele não possui. Então, você não quer que esse fim seja obtido. Na verdade, anos depois de ter entrado na universidade B, você ficará até muito feliz quando você olhar para trás na sua vida, né? E pensar o quanto você teria perdido se você não tivesse entrado nessa universidade B, se você realmente tivesse realizado o seu objetivo número 1, o seu plano A, você pensa que você não teria sido tão feliz quanto você de fato foi por ter fracassado no seu plano A. Então, em outras palavras, né, os nossos fins, eles só precisam ser satisfeitos para o nosso bem-estar quando a crença que nós temos sobre o valor desses fins é mesmo uma crença verdadeira, quando nós não estamos equivocados. E isso, mais uma vez, mostra como o Res é um antissubjetivista, porque ele não acredita que aquilo que nós queremos tem valor simplesmente em função de querermos. Ele usa esse argumento de que nós não queremos satisfazer os nossos falsos desejos justamente para se opor, para fazer objeção a essas teorias do valor subjetivo que consideram que se queremos algo, então esse algo que queremos tem valor e nós temos uma razão para satisfazer o nosso querer. Então, só temos razão para satisfazer o nosso querer, só realmente queremos que os nossos desejos se realizem quando esses desejos não dependem de crenças falsas sobre o valor daquilo que é desejado. Essa é uma marca central, então, da doutrina do bem-estar no pensamento do Joseph Res. Nesse ponto da relação entre o sucesso e o bem-estar, também vale a pena nós darmos uma olhadinha na seção sobre bem-estar do artigo Facing Up, que eu mencionei em aulas passadas, porque é o artigo de 89 em que o Res responde aos seus críticos. Nesse artigo ele faz algumas considerações adicionais sobre a relação entre o nosso bem-estar e o sucesso na obtenção dos nossos fins, na realização de nossos fins. Então ele pondera que nem sempre o nosso bem-estar é adversamente afetado pelo fracasso. Na verdade, algumas observações sobre esse tema já estão presentes aqui no capítulo 12 de The Morality of Freedom, né? A moralidade da liberdade, e o Res apenas esclarece exatamente o que ele quis dizer sobre isso no Facing Up.
Então ele coloca que por vezes um determinado fim nosso não é realizado, não é bem sucedido, mas isso não significa que a nossa vida é um pouco pior em virtude disso. Não significa um prejuízo para o nosso bem-estar. Nesse caso, o que importa é a nossa contribuição para a causa, digamos assim. É aquilo que de fato nós fizemos para a realização desse fim. Não importa que o fim não tenha sido bem sucedido. Se você tem uma consciência que é baseada em crenças verdadeiras, de que você de fato fez tudo o que você podia fazer e que a sua parte foi bem desempenhada, então mesmo que o fim fracasse, que o fim acabe não se realizando, isso não significa que o seu bem-estar é adversamente afetado. Mas ele esclarece no Facing Up que quando ele fala assim, ele está pensando em fins, por exemplo, como a cura da AIDS, como a solução do problema das pessoas que estão em condição de rua. Então, se você se dedica a tirar as pessoas da rua, a obter abrigo para as pessoas, e no momento da sua morte, mesmo depois da sua morte, continua havendo pessoas sem abrigo, o problema continua existindo, isso não significa que a sua vida tenha sido mal sucedida, não significa que a gente não possa dizer que não houve bem-estar para você, que você não foi uma pessoa então que viveu uma boa vida, né? Isso porque você fez tudo que estava a seu alcance, isso porque a sua contribuição para a melhoria da vida de pessoas nessa condição foi uma contribuição efetiva. Agora, isso não vale para todos os fins, não vale para projetos pessoais, por exemplo. Então, o Res não tem aqui uma tese estoica que diz que o bem-estar não é afetado por fatores externos, fatores alheios ao nosso controle. Ele não está querendo, então, afirmar que o bem-estar é simplesmente uma função daquilo que está sob o nosso controle, as nossas intenções, as nossas ações mais diretas. É claro que na nossa vida, tudo aquilo que nós buscamos realizar não depende só de nós, nós precisamos de uma conjunção de fatores favoráveis, nós precisamos da famosa fortuna, né? Nós precisamos contar com a sorte para que sejamos bem-sucedidos nos nossos projetos. Então, se você é um estoico, notoriamente você acredita que aquilo que de fato acontece, independentemente da sua vontade, essa parte que depende da sorte, se são esses fatores que frustram o seu fim, que fazem com que seu projeto seja fracassado, isso não tem efeitos adversos sobre o seu bem-estar. Para o estoicismo, basta que você esteja corretamente ciente de ter feito tudo o que você podia fazer. E se o seu fim então fracassa, isso não dependia de você, não estava sob o seu controle, portanto não afeta a qualidade da sua vida. Então o Res discorda dessa doutrina, ele não está subscrevendo o estoicismo, e quando ele fala que o fracasso dos nossos fins não tem um efeito adverso sobre o nosso bem-estar, ele esclarece no Facing Up que ele está pensando apenas nessas grandes causas, nessas causas justamente maiores do que as nossas vidas. Ele não está então dizendo que seja lá qual for o nosso fim, se a sorte não contribuir, se o mundo acabar fazendo com que, a despeito dos nossos melhores esforços, nós acabemos fracassando, isso significa que o nosso bem-estar continua intacto. Então o Res não acredita nisso, tá? Então por isso existe essa diferença entre a doutrina do bem-estar do Res, apesar dele considerar essa doutrina uma doutrina clássica, tá?
e a doutrina estoica, que, claro, não é representativa de todo o pensamento clássico a respeito do bem-estar, mas é também um modelo clássico de pensamento, né? Então, o Raz, ele tem um modelo, né? Ele adota um modelo de racionalidade que ele chama de clássico, que é inspirado por esse tipo de teoria da virtude, né? Tem esse mesmo tipo de pretensão, digamos assim, circula no mesmo âmbito, discute o mesmo tipo de questão, mas tem essa diferença importante com essa doutrina clássica em especial, que é o estoicismo, tá? Passando ainda um pouco adiante, nós devemos notar que, já que os fins são tão importantes, os fins que são adotados pelos agentes são tão importantes para a determinação do bem-estar desses agentes, nós devemos notar também que esses fins formam uma estrutura hierárquica, eles formam uma rede, e isso significa que eles podem ser mais ou menos abrangentes, mais ou menos compreensivos. Existem certos fins, então, cuja adoção repercute em várias dimensões das nossas vidas. Por exemplo, quando você escolhe uma determinada carreira, isso significa que até o lugar onde você vai morar será influenciado por essa decisão. Até o tempo que você terá para destinar às suas relações pessoais, as pessoas que você irá conhecer ao longo da sua vida, tudo isso é extremamente determinado pela escolha da sua carreira. Então, é esse tipo de fim que o Raz chama de fim compreensivo. Então, esses fins mais compreensivos, eles são realmente seus elementos constituintes, fins mais particulares. Então, a relação entre os fins mais compreensivos e os fins mais particulares não é vista pelo Raz como uma relação meramente instrumental de meios para fins. Ele pensa, sobretudo, que certos fins menores são constituintes, são elementos constitutivos de fins mais compreensivos. E isso é um fator que será muito importante para o pensamento dele, porque uma coisa muito difícil de se determinar numa teoria da razão prática é justamente quais são as nossas razões para adotarmos esses fins mais compreensivos. Quando um fim serve de meio para um outro fim superior, né? Quando existe essa relação instrumental, é fácil compreender a racionalidade da adoção do fim mais particular. Justamente ele é justificado, né, como um meio para esse outro fim. Quando a relação entre o fim superior e o fim mais particular é uma relação de constituição, esse mesmo tipo de justificação também pode ser utilizado. Você pode dizer que o fim particular é justificado justamente por ser um componente de um fim mais geral que guia a sua vida, que orienta as suas escolhas. Então, os fins particulares geralmente são fins adotados
por razões decisivas, razões conclusivas, e eles não são particularmente problemáticos em teorias da razão prática. A grande questão é sempre quais são as nossas razões para adotarmos esses fins mais compreensivos, né? E é aqui que o Res, ele finca o pé de um lado contra aqueles que dizem que não existem razões além do próprio querer para a adoção dos fins compreensivos, ou então, no máximo, que os fins compreensivos são adotados para maximização do prazer do agente. E por outro lado, né, ele também se distancia de uma teoria que coloque que nós temos razões conclusivas, razões determinantes para adotarmos esses fins compreensivos. Por isso, ele diz que ele tem um modelo de racionalidade clássico, como eu afirmei agora há pouco, né? E isso significa dizer que os fins compreensivos são, sim, adotados por razões, mas essas razões mostram apenas por que esses fins são elegíveis. Elas não são necessariamente razões que mostram que apenas esses fins poderiam ser adotados racionalmente, ou seja, que todas as outras possibilidades disponíveis para nós significariam escolhas irracionais. Então, as razões aqui, elas tornam inteligível a sua escolha. As razões mostram que você não fez uma escolha irracional, porque você não escolheu um fim que é inferior a outros fins possíveis. Porém, a razão aqui não necessita sua escolha. Ela não faz com que a adoção daquele fim tenha que ser a única possível. Se você não tivesse adotado aquele fim, então você seria irracional. Quer dizer que as razões que apoiam fins compreensivos são razões suficientes, mas não são razões que derrotam todas as razões para não adotarmos esse fim. Então, elas são suficientes porque elas não são razões derrotadas por razões para não adotarmos esse fim. Mas elas também não são razões que derrotam todas as razões para não adotarmos esse fim. E o Res acha que essa compreensão do papel da razão na adoção de fins compreensivos é o que caracteriza a sua teoria da razão prática como uma teoria clássica, uma teoria livremente inspirada por Platão e Aristóteles, e não como uma teoria racionalista ou intelectualista, que diria que para agirmos por razões, nós sempre temos que fazer escolhas ancoradas por razões que derrotam todas as razões conflitantes. Então, basta que as razões conflitantes não derrotem as razões para as nossas escolhas. As razões para as nossas escolhas não precisam elas mesmas derrotar todas as razões conflitantes. Então, a compreensão do que são esses fins compreensivos e como eles se relacionam com razões é central para a compreensão da teoria da razão prática do Res. Um outro ponto muito importante da teoria do Res no tocante a esses fins compreensivos é que ele acredita que esses fins estão relacionados com formas sociais e nós precisamos, para termos uma boa compreensão do pensamento do Res, compreendermos exatamente qual é essa relação dos fins compreensivos com as formas sociais. Então, primeiramente, um ponto em que ele insiste tanto na obra The Morality of Freedom quanto no Facing Up
é que não se trata de uma tese convencionalista. Ele não está afirmando que as práticas sociais sempre sustentam algo que realmente tem valor, ou seja, se existe uma prática social correspondente, então aquele fim que é colocado por essa prática social é por isso mesmo um fim valioso. Ele não está dizendo isso. Então, a prática social, ela não é capaz, por si só, de conferir valor ao fim. Porém, não existe a possibilidade de adotarmos fins compreensivos sem que existam práticas sociais correspondentes. Nessa obra, A Moralidade da Liberdade, fica parecendo, a meu ver, né, na minha interpretação pelo menos, parece que o Res está dizendo que se trata apenas de disponibilidade, né? Nós não podemos, então, ter acesso a certas opções de fins. Você não pode, por exemplo, se casar se você vive em uma sociedade em que não existe tal coisa como o casamento, né? Então, no máximo, você pode adotar uma variação do casamento, você pode ter uma relação parecida com o casamento, né? Porque você conhece o casamento como forma social. Então, a própria imaginação dos indivíduos, segundo Res, é restrita pelas práticas sociais existentes. Se você escrever um livro de ficção, e a ficção, nós vamos nos lembrar, é uma fonte de conhecimento desses valores para Res, né? De como nós podemos vivenciar esses valores, expressar esses valores. A ficção é importante, mas mesmo a ficção, uma obra de imaginação, ela não consegue se descolar completamente da realidade. A ficção, ela explora certas variações de formas sociais que são conhecidas historicamente, né? Então, esse é um ponto fundamental. Esses fins compreensivos não podem ser simplesmente imaginados sem que exista qualquer ponto de partida para isso na realidade social. E no Facing Up, o Res chega a dizer, então, que não é uma simples questão de disponibilidade. Ele até aponta que uma diferença importante entre o pensamento dele e aquilo que pensa um dos seus críticos neste ponto, o Donald Regan, né, é que o Regan acredita que a relação da forma social com os fins compreensivos se dá apenas no sentido em que formas sociais tornam disponíveis certos fins compreensivos para que os indivíduos possam adotá-los. Mas aí o Res diz que no caso dele, ele vai além disso. E não é uma simples questão de disponibilidade. Ele acredita que as formas sociais realmente constituem esses fins compreensivos. Você só pode se casar ou algo assim porque o casamento emergiu de uma prática social, porque existiu uma prática social que deu origem ao casamento. Você só pode ser médico em uma sociedade em que curar as pessoas é um trabalho ao qual os outros podem se dedicar, né? É algo que você pode adotar como carreira. Faz sentido que você dedique a sua vida a esse tipo de trabalho. Então, os indivíduos, é claro, como eu falei, eles podem adotar variações das formas sociais, mas eles não podem criar, inventar do nada fins compreensivos que não têm qualquer relação com práticas sociais. Inclusive, isso significa que esses fins valiosos, eles não podem ser simplesmente descobertos. Então, eles não são descobertos e nem são inventados pela individualidade, pela genialidade humana. Esses fins, com o seu valor, emergem de práticas sociais.
Então é uma teoria um pouco difícil de ser compreendida nesse ponto. Posteriormente, o Res até voltou ao assunto, não faz tanto tempo assim que ele escreveu um artigo destinado a explicar o que é que significa essa dependência das formas sociais e por que que isso não implica relativismo. Eu não vou explorar ainda esse artigo neste momento do curso, eu pretendo fazer isso futuramente, mas o que nós podemos entender do pensamento do Res sobre isso, tal qual foi formulado nos anos 80, é que, primeiro, então, ele está muito dedicado a nos fazer entender que ele não está dizendo que todas as práticas sociais são valiosas. Esse é um ponto muito caro para ele, né? Ele não quer que nós o confundamos com um convencionalista, ele não está dizendo que algo tem valor simplesmente por ser o resultado de uma prática social. Por outro lado, ele também quer ir além de simplesmente dizer que as práticas sociais tornam disponíveis certas opções de valor, porque ele quer dizer que essas opções não existiriam se não fosse pelas práticas sociais. O que faz com que uma opção venha a existir é uma prática social. Essa opção de valor emerge com a prática social. Então, um valor não pode ser algo simplesmente descoberto, como se ele existisse no mundo das ideias de Platão, né? E ele também não pode ser voluntariamente inventado quando um indivíduo se junta a outro e simplesmente cria um fim compreensivo. Eles só podem ter esse elemento criativo baseado em uma forma social pré-existente. Por isso que existe aqui, digamos, um condicionamento ontológico entre a forma social e a opção valiosa, né? Então, a existência dessa opção depende da forma social, mas nós não podemos também dizer que o que há de valor nessa opção dependa integralmente da forma social, de tal maneira que aquilo que se ancora numa forma social por isso mesmo tem valor. Não se trata disso, tá? Agora, nesse ponto do curso, nós chegamos a uma das teses mais importantes do Res, que é justamente a tese em que ele nega a separação necessária entre moralidade e bem-estar. Quer dizer, para Res, moralidade e bem-estar são, em certo sentido, inseparáveis. Ele quer nos mostrar, então, que os conflitos possíveis, os conflitos que de fato ele reconhece até
como corriqueiros entre a moralidade e o bem-estar, são conflitos contingentes, conflitos que acontecem em função de certas circunstâncias, do mesmo jeito que as circunstâncias da vida acabam opondo, tornando conflitantes razões que dizem respeito ao nosso próprio bem-estar, como quando uma pessoa se vê forçada a escolher entre as amizades que ela tem numa determinada localidade e uma proposta de emprego longe dali que ela recebe de uma forma que é muito tentadora, né? Então, nesse caso, são razões que entram em conflito e são razões que pertencem apenas ao bem-estar do indivíduo. Então, dessa mesma forma em que as razões relativas ao bem-estar pessoal podem entrar em conflito, mas não são necessariamente contraditórias, né? Isso depende do contexto. Também as razões oriundas do nosso bem-estar, derivadas do bem-estar, podem conflitar com razões morais, mas isso não significa que bem-estar e moralidade sejam duas fontes diferentes e antagônicas de razões destinadas a sempre entrar em conflito. Então, o Ress pretende negar essa tese, o que já é um posicionamento filosófico muito importante, e além disso, ele pretende ainda defender que nos casos de conflito entre razões morais e razões oriundas do bem-estar, não é o caso de sempre terem que prevalecer as razões morais, como pensam tantos filósofos, como seria uma posição tipicamente kantiana, por exemplo. Então, esses pontos tão centrais para a filosofia do Ress serão vistos a partir da nossa próxima aula, já que eles merecem um tratamento um tanto mais detalhado, né? Então, nós pretendemos concluir a nossa exposição do capítulo 12 na próxima aula e, quem sabe, já iniciarmos então o nosso tratamento do capítulo 13 da obra A Moralidade da Liberdade. Por hoje nós terminamos por aqui para não nos alongarmos demais, então eu vejo você na próxima semana. Muito obrigada por terem assistido mais esta aula e até lá!